Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou embarcadeiro MVP e evangelista da Gnostis no Brasil. No vídeo de hoje eu queria apresentar para vocês as soluções da Gnostis para exportação de relatórios criados com a ferramenta do Report Builder. Então se você tem a sua aplicação ERP, CRM, ou seja lá qual for, gerando relatórios em Report Builder, você vai poder utilizar as dicas que eu apresento nesse vídeo para de forma muito simples permitir que o seu usuário agora tenha poder de salvar, exportar esses arquivos para diversos formatos, como PDF, formatos de imagem, RTF, HTML, XLS, tudo isso de forma muito simples para o usuário e de forma ainda mais simples para você desenvolvedor, que para dar todo esse poder à sua solução, vai simplesmente colocar um componente e ajustar algumas propriedades e vai ter todo esse poder aí incorporado na sua solução. Então não deixa de assistir e depois comenta aí para a gente poder, nos próximos vídeos, estar trazendo mais novidades para vocês e poder tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Valeu? Não perde! Bom, então vamos falar aí de exportação de relatórios produzidos aí com Report Builder para diversos formatos de arquivos diferentes, tá certo? Para isso a gente vai vir aqui, clicar em Open, na pasta Documents. Quando você instalar a solução da Gnostis, você vai ter uma pasta Gnostis e para as várias soluções instaladas vão ser criada uma pasta. A gente vai tratar aqui de um demo do pacote do Extreme Document Studio e a gente vem aqui em Demos, Delphi, VCL, Report Export, ou seja, exportação de relatórios, e vou escolher aqui o demo de Report Builder. Vou abrir aqui o projeto, e a visualização do projeto nos mostra um projeto bastante simples, onde você tem somente 2 botões, tá certo? Bom, vou clicar em Play, estou rodando aí o meu RadStudio 10 Seattle, tá? E aqui eu estou visualizando agora o meu demo. Posso clicar no botão Export from Preview, e ele executa um Open Dialog para que eu indique onde tem, né, disponível aqui na minha máquina um arquivo de relatório do Report Builder. Então, junto com o demo que a gente acabou de abrir, o projeto do demo que a gente acabou de abrir, você vai encontrar lá um arquivo .rtm, que é um report sample, ou seja, uma amostra de um relatório. A ideia aqui é simular um relatório da sua aplicação, seja ele qual for. Então, na prática, a sua aplicação aí já tem vários relatórios do Report Builder e você, na verdade, quer dar poder de exportar esses arquivos. Então, a gente criou aqui um demo de um sample, uma amostra de um relatório, bastante simples, tá? Um conteúdo aí apenas para demonstrar o recurso. E uma vez o usuário visualizando aí o relatório dentro da sua aplicação, ele quer ter a possibilidade de poder salvar isso daqui, não no formato RTM necessariamente, que é o formato padrão do Report Builder, mas num formato genérico, um formato diverso. Então, para isso, a gente vai clicar aqui no botão Print, já que o Report Builder não traz aí um botão de Save, como é o caso do Preview do Quick Report, por exemplo. E uma vez clicando no botão de Print, eu vou ter uma opção aqui ó, de Print to File. Eu marco essa opção e dentre as opções de Print to File aparecem aqui, ó, surgem diversos formatos de exportação. Um deles é o formato PDF. Então eu vou poder aí exportar o meu relatório como ele está para PDF. Clico aqui e vou salvar esse relatório. Então vamos salvar esse relatório aqui numa pasta Gnostis. Vou criar uma nova pasta aqui. Teste Report Builder. Clicando aqui na pasta Teste Report Builder, eu posso criar um Report Builder 1.pdf. Eu cliquei em Save. Ok. O arquivo foi gerado. Se eu vier agora aqui nessa pasta que eu salvei, vmshared, Gnostis, Teste Report Builder, está aqui o meu arquivo Report Builder 1.pdf, eu vou tentar abrir esse arquivo. Bom, surgiu um erro aí, tá? Por que esse erro surgiu? É muito importante a gente parar e analisar isso. Eu estou executando um demo que utiliza componentes da Gnostis para gerar arquivos PDF a partir de relatórios gerados com o Report Builder. Até então tudo funcionou perfeitamente, o relatório foi apresentado, o arquivo PDF foi exportado. No entanto, eu não consigo visualizar esse arquivo PDF. Bom, eu estou rodando aqui o meu computador, é um MacBook Air, onde eu estou executando uma Virtual Machine de VMBox, que é a Virtual Machine gratuita da Oracle, e dentro dessa Virtual Machine de VMBox eu estou rodando o Windows 8.1. Né?
No Windows 8.1 que eu estou rodando na Virtual Machine, eu fiz questão de não instalar nenhuma aplicação de visualização de PDF, o Acrobat Reader ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então esse Windows que está instalado na Virtual Machine, ele não tem nenhum aplicativo associado ao formato .pdf para visualização desse arquivo. E aí por isso é porque que ele está dando erro. E aí por que eu fiz questão de não instalar nenhum visualizador? Para que você tenha aí a certeza de que a aplicação demo criada e consequentemente a sua aplicação também não está fazendo uso de nenhuma solução de terceiros para gerar esse PDF. Então você não vai depender de instalar nenhum pacote de terceiros para que sua aplicação possa gerar e manipular esses arquivos PDF, tá certo? Bom, dito isso, vamos tentar abrir agora esse mesmo arquivo via o Mac, porque o Mac ele traz um visualizador padrão de PDF na sua instalação. Eu também não instalei nenhum adicional, mas ele já tem. Então no mesmo diretório aqui, ó, Teste Report Builder, que está compartilhado aí com a VM, eu consigo dar 2 cliques e abrir o meu arquivo. Vamos colocar eles lado a lado aqui, para você visualizar que é exatamente o mesmo conteúdo. Então perceba aqui, Company, Contact, Unisco, Blue Sports, está tudo aqui, o mesmo layout. Tá? Bom, importante ressaltar que eu estou rodando uma cópia trial do Report Builder nesse exemplo. E é funcional, inclusive, com a cópia trial. E essa barra amarela com texto em vermelho aqui que você enxerga é mostrando que essa cópia é uma cópia trial, demo copy, tá vendo aqui? Então essa informação não veio para cá dessa forma, mas veio para cá com esse texto aqui no meio, tá vendo? Essa marca d'água aqui. Então Report Builder Enterprise Demo Copy. Então obviamente o arquivo foi gerado e essa limitação ela sai no momento em que você está rodando uma cópia licenciada. Sua aplicação já tiver aí relatório gerado em Report Builder, você não vai ter essa marca d'água aplicada nos seus arquivos exportados, tá certo? Bom, assim como eu gero aí PDF, eu tenho a opção também de fazer um print to file, escolher outro formato. Vou escolher aqui um formato JPEG e vou salvar aqui no mesmo diretório. Então VM Shared, Gnosys, Teste Report Builder. Eu vou botar aqui Report Builder 2, como ser o nome do arquivo. Vou salvar esse arquivo. E aí, obviamente, o Windows traz aí um visualizador de PDF padrão, digamos assim, não traz visualizador de PDF padrão, mas traz um visualizador de JPEG padrão. Então eu posso vir aqui e clicar e ele vai aí me apresentar o meu arquivo PDF, o meu arquivo JPEG com o mesmíssimo layout da visualização e adicionando aqui a marca d'água da demo copy, tá certo? Bom, fechar aqui o nosso preview. E se a gente clicar aqui na opção de exportar de forma programável, o que tem aqui? Bom, a ideia aqui é que em alguns relatórios você não tem uma visualização por parte do usuário, ou seja, sua aplicação ela já utiliza um relatório para gerar um documento de forma não visual para o usuário e já salvar esse documento diretamente numa pasta. Então a ideia aqui é essa, é demonstrar isso daí. Então eu vou abrir mais uma vez aqui o arquivo do report sample, tá? .rtm. Obviamente a sua aplicação já saberia, né, onde está esse sample, ou já teria esse sample criado em tempo de design e carregando informações em tempo de runtime. E aí eu vou indicar agora o caminho onde ele vai salvar. Obviamente a sua aplicação também já poderia ter um caminho padrão e já salvar sempre naquele caminho, e faria isso aqui de forma totalmente transparente para o usuário, sem depender de Open Dialogs e Save Dialogs, tá certo? Bom, mas como isso aqui é um demo, a ideia aqui é a gente demonstrar os recursos. Eu vou salvar aqui um Report Builder 2.pdf, save. Mais uma vez eu não consegui visualizar o arquivo, mas se eu atualizar aqui a minha visualização, a gente já consegue visualizar que o arquivo foi gerado, tá certo? Vamos no lado do Mac agora, o arquivo também está aqui gerado e eu consigo visualizar perfeitamente o arquivo sem que eu tenha visto o preview, ou seja, sem que o usuário tenha que ter ido lá e clicado em salvar como arquivo ou imprimir como arquivo, tá certo? Então a sua aplicação fez isso de forma transparente para o usuário. Bom, vamos fechar aqui o demo e dar uma olhada como é que isso é feito, tá? Bom, o demo ele é bastante simples, ele vai trazer aí um button click no primeiro botão e também um button click no segundo botão. Fora isso, a gente não tem mais nenhum código na aplicação, a gente não tem nada nos eventos dos forms e assim por diante. A
É literalmente somente esses dois procedimentos de button click, tá certo? Que tem implementado no demo. Bom, vamos dar uma olhada aqui no primeiro botão. O primeiro botão ele simplesmente faz a execução do Open Dialog e ele executa o método do PP Report, tá certo? Que é o componente padrão aí do Report Builder para impressão e geração dos previews dos relatórios. Ele executa o procedimento print do PP Report, tá? Bom, quando ele chama esse procedimento aqui, o que acontece é que o preview é apresentado na tela. Então, ele apresenta o preview na tela e a partir daí o seu usuário pode clicar em imprimir e salvar naqueles diversos formatos. Então, como é que ele está fazendo para permitir que ele salve em PDF, por exemplo? Né? Já que, por padrão, o componente PP Report não traz essa funcionalidade necessariamente. Bom, o que a gente tem aqui é um componente PP Report escondidinho um pouquinho aqui na tela. Eu ampliei aqui a tela para que a gente pudesse visualizar. E foi adicionado um componente GT RB Export. O que é esse cara aqui, tá certo? Bom, quando você instala aí o pacote do Extreme Document Studio, ele vai trazer aí 3 pastas, né, 3 paletas de componentes novas no seu Delphi, no seu C++ Builder. Ele vai trazer o Extreme Document Studio Data, o Extreme Document Studio Main e o Extreme Document Studio Report Export. Se você clica no Extreme Document Studio Report Export, você vai ver aqui 4 componentes, todos com a mesma nomenclatura, TGT, alguma coisa, Export. E essa sigla TGT RB Export, o RB é justamente a sigla para Report Builder, QR para Quick Report, FR para Fast Report e ACE para Ace Report. Bom, vou fechar o Facebook aqui, que ele está me mostrando mensagem. Bom, e aí o que acontece? Você simplesmente seleciona o componente Report Builder e adiciona na tela, na mesma tela onde você tiver ali o seu PP Report. Feito isso, automaticamente você dá recursos, né, de exportação para diversos formatos ao Report Builder, sem nenhuma linha de código necessária. Tá? Isso é muito interessante, muito importante, porque facilita, né, sua vida e dá muito poder à sua aplicação, que hoje já deve contar com dezenas, talvez centenas de relatórios diferentes sendo disponibilizados aí para o seu usuário visualizar e trabalhar. Bom, falando um pouquinho aí de propriedades, tá? Deixa eu deletar aqui que eu adicionei mais um. Nossa, o Facebook continua me empurrando mensagem. Bom, falando um pouquinho aí de propriedades, se você clica no botão no componente do RB Export, você vai ver que ele tem algumas propriedades, onde ele tem aqui uma propriedade Open After Export, ou seja, após exportar, ele vai abrir o arquivo, né? Ele vai tentar abrir esse arquivo, se essa opção estiver marcada. E ele traz aqui opções de formatos visíveis. Então perceba, você pode vir aqui e limitar o usuário indicando aí quais são os formatos que você deseja que ele tenha disponíveis para exportar os seus relatórios, tá certo? Então de forma muito simples, pessoal, é possível aí exportar seus relatórios para diversos formatos com uma única questão de instalar o pacote e adicionar o componente na sua tela. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.